Como é que surge o Doutor Afonso? Bom, é isso, quer dizer, eu desde do quintal em Marília ainda, eu sempre negócio bola, apaixonado por esse objeto que fascina o homem, né, a bola. E aí sempre nesse negócio. E por orientação, né, também encaminhado a estudar, fui para Jaú, passei por ginásio, né? É, saí do primário, fiz essa passagem para o ginásio, aí futebol de salão aqui e tal. E então, quando foi a hora de sair para o Botafogo, essa conversa com o meu pai, ele sempre. é, eu- foi natural eu saber que eu precisava me preparar. Não foi uma coisa que tivesse me dito, meu pai, não. Pelo relacionamento comum, quer dizer, valorizando o estudar, né? Então eu nunca achei que valesse a pena deixar de estudar só para jogar futebol. Então, quando eu fui, já era o segundo, na época era científico, né? Foi exatamente quando eu acabei o segundo científico, que eu fui para o Rio. Teria o terceiro científico. E naquela época eu vi uma coisa que chamava convênio. Você fazia o terceiro ano de colegial, o científico, com o vestibular, o pré-vestibular, o cursinho que chamavam, né? Então eu fui seguindo nisso assim, eu achei que nunca que não valia a pena, embora eu tivesse me destacado, tivesse crescendo no futebol, que, que valesse a pena deixar, entendeu? Foi uma coisa que sempre foi um valor que sempre foi alto assim para mim, né? Você estudava enquanto jogava ou só quando você parou? Que você passou a Não, ser medicina? não, é uma coisa que muitas pessoas, porque é muito difícil. Hoje, então, é impossível um jogador, né? é, Antes de parar, fazer um curso, embora exista novos meios, não, né? Novos meios, tá? Isso me lembra uma vez que me ligaram de Santos, né? Me ligaram de Santos, olha, tá, uma rádio, não sei o que e tal, tal. Tem um garoto aqui que está se destacando e tal. Era o Ganso. O Ganso dizia quando começou, lá quando apareceu, que queria estudar ser médico, né? E aí para conversar e tal, não, tudo bem. O que tornou possível foi a própria questão do passe livre, porque esse período durou foi um ano quase parado, depois um ano de batalha judicial, né? E mesmo na minha passagem por Olaria, eu também negociei isso aí de quando fosse, por exemplo, um coletivo, eu dava preferência para o clube, que tinha que ser. Mas quando fosse individual, eu podia se treinar com um preparador físico, mesmo que fosse no sub-20, ou não sei o que e tal. Aí foi possível eu negociar isso, né? E eu fui levando à frente. E depois, já trabalhando como médico e tudo, eu ainda fiz educação física, né? Depois que tive que fazer outro vestibular da mesma área e tal, porque estava chegando perto do fim, eu não sabia se ia continuar, né? Trabalhando com futebol, com esporte, como médico ou uma outra função dentro do esporte, né? Fiquei na hora de sair, eu fiquei com esses dois caminhos e tal. E então eu fui tratando de me preparar. Eu achei que pudesse, de repente, sei lá, se aparecesse a oportunidade de. Todo mundo quer ser treinador, pensa em ser treinador, 100% da população, né? Então eu falei, se aparecer uma oportunidade, aí eu falei, não, eu vou me atualizar, vou tentar fazer o curso de educação física aqui para me atualizar e ter condição de. E tal. Mas
acabei fazendo o concurso da Previdência, né? O INSS hoje. E aí passei a trabalhar como médico, né? Ainda jogando e tudo. Foi possível me formar. Tive também a ajuda de um grande professor, era um professor da cadeira de clínica cirúrgica, era um grande cirurgião lá do Rio de Janeiro, era professor e tal. Foi uma coisa que me esquentou muito a cabeça, que eu teria que fazer o aperfeiçoamento, né? Escolher a especialidade, a especialização e tal. E aí eu estava num momento de não ter como me dedicar, porque estava num clube, uma atividade muito intensa. Aí eu, depois de esquentar muito, teve uma hora que eu tinha que chegar lá no professor, né? Os colegas falavam, não, vai lá no professor, que ele é gente boa, ele tal e tal e tal. Eu muito cabulado. Aí teve um dia que eu tive que falar com o professor. Aí fui lá, bati na porta, o professor Josias, né? E tal, falei, agora não sei como é que vai ser e tal. Aí abri a porta, virou assim, ô Afonso, antes de eu abrir a boca, de eu falar nada, ele falou assim, vai jogar teu futebol, quando você parar, você vem aqui, aí faz a especialização, não sei o quê e tal e tal. Eu não abri a boca, ele eu já sabia que eu estava indo lá para, né? E aí então foi o que aconteceu, quer dizer, depois, à medida que foi ficando mais suave, eu já concluí a carreira de jogador, já trabalhando, tendo feito o concurso do INSS.